peleja não é vossa, senão de Deus. Amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nessa peleja não tereis que pelejar. Parai e está em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saireis ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando ao Senhor. E levantaram-se os levitas, dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coraitas, para louvarem ao Senhor Deus de Israel com voz muito alta. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, credes no Senhor vosso Deus, e estareis seguro, credes nos seus profetas, e prosperareis. Amém? Feche teus olhos, fale assim: Senhor Jesus, bem alto, Senhor Jesus, fala comigo através da sua palavra. Pode se assentar, você que pode, louve ao Senhor, glorifique e exalte a Ele. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos e irmãs, povo de Deus, servos do Senhor, a mensagem que Deus colocava hoje no meu coração à tarde era simplesmente a direção para nós não temer. Deus gritava no meu coração e dizia: fala para a minha igreja que nessa peleja não tereis que pelejar. E olha, irmãos, que quando Deus fala, Ele simplesmente fala para você ficar tranquilo. Peleja que nós enfrentamos no dia a dia, no decorrer da nossa vida, que às vezes nós achamos que não vai ter solução. Problemas que nós passamos, contas a pagar, situações, doenças, enfermidades, tristezas, angústia, situações que nós enfrentamos nessa vida, irmãos, que tem hora que nós mesmos achamos que nós vamos perecer. O texto de 2 Crônicas vai falar sobre um rei. Esse rei se chamava Josafá. Josafá havia feito coisas boas para Deus, quebrado os bosques, queimado os bosques que Israel tinha levantado para os ídolos, para Zerá, para Baal. Ou seja, Josafá tinha crédito com Deus. E quando eu tenho crédito com Deus, muitas vezes, irmãos, esses créditos, Deus vai cumprir coisas na minha vida, que não que hoje eu estou em dia com Deus, mas porque um dia eu fiz algo para Deus e eu ganhei crédito. Eu quero explicar para você, para não bagunçar a tua mente. A Bíblia vai nos falar de um homem, um rei, que um dia um profeta entra pela porta do palácio e diz: coloca a tua casa em ordem, que Deus manda falar que você vai morrer. Esse rei era nada mais, nada menos que o filho de Amós, profeta Isaías, o maior profeta, biblicamente falando, porque ele anunciou como seria a vinda de Jesus, primeira vinda. Falou que ele nasceria de uma virgem, nasceria numa manjedoura, falou exatamente como aconteceu. Então Isaías é considerado um profeta messiânico, não só pelo seu livro de 66 capítulos, mas pela forma que ele profetizava. Ele dava detalhes da sua profecia. E aí quando ele fala para alguém: coloca a tua casa em ordem, porque você vai morrer, a morte já está a caminho. Quando um profeta desse profetiza algo, irmão, se agarre, porque o negócio vem chumbo grosso. Eu me lembro que um dia eu fui visitar, alguns já conhecem essa história, os que já conhecem vão dizer: mas de novo, pastor, então tampa os ouvidos que eu vou falar para quem nunca ouviu, né? Um dia eu fui visitar, me falaram para mim visitar um irmão no gabinete, isso.
lá perto do Campo Comprido. E quando eu fui visitar esse irmão, eu disse: mas por que você quer essa visita? Eu sempre pergunto, quando alguém pede uma visita, qual é o intuito da visita. Porque às vezes você vai lá para expulsar um demônio, mas é um conselho de casamento que eles querem, né? Ou às vezes você vai para dar um conselho de casamento, mas é para expulsar um demônio. E aí eu perguntei qual é o intuito dessa visita. Ela disse: não, pastor, mas é para orar para o meu pai. O meu pai já tem uma certa idade, ele deve ter aí perto dos 65 anos, e ele está com uma coceira na cabeça. Eu disse: mas é a primeira vez que alguém me chama para orar porque alguém está com coceira na cabeça. Antes passava o caçador, né? O pinto caçador que falava, ou aquele tinha um remédio branco que a mãe passava, embolava uma sacola na cabeça e deixava a gente umas 2 horas no sol de verão, resolvia aquilo lá. Eu disse: mas com coceira na cabeça? Vamos lá, vamos visitar esse. Ele está com uma coceira na cabeça, mas a gente olha, não tem nada na cabeça dele. E é nessa região aqui, ó. Vai lá, ore para ver, fale para ele que ele não tem nada, porque o pastor ele escuta. E eu fui lá, e chegamos lá para orar, era um sábado cedo, ele não estava na casa. Eu disse: mas cadê o homem? Ele foi no Estica Velho, que tem aquelas negócios na praça lá, e fico, né? Minha esposa gostava, né? Hoje faz tempo não vai. Faz e vai para lá e vai para cá. Tá lá. Logo ele apareceu com uma bicicletinha Monarch. Ele tinha a bicicleta Monarch, mandou adaptar um freio na mão, né? Que a bicicleta Monarch ela freia no pé. Mandou adaptar um freio na mão, veio faceiro com a bicicleta, uma boininha. Veio um senhor já, mas um senhor muito forte. Veio pedalando com a bicicleta, subiu. Eu disse: ô irmão, sua filha pediu para mim vir orar para o senhor aqui. E ele disse: ô pastor, oração é sempre bem-vinda, né? Ele disse: só que tem um problema. Ela falou que o senhor está com uma coceira na cabeça. Ele disse: pois é, de vez em quando dá uma coceira aqui. E acho que porque eu falei, ele logo começou a coçar. E logo ele passava a mão assim. Eu disse: mas o senhor já foi no dermatologista? Porque às vezes é alguma coisa na pele. Não, já fui no médico, já fui em tudo que é lugar, fiz tudo que é exame, eu estou 100% bom, não tenho nada. Aí logo começou a coçar de novo. Eu disse: vamos orar. Irmãos, mas não deu 3 minutos de oração, nem a mão eu coloquei nele. Fizemos uma roda na casa. Eu senti um cheiro muito forte de flor, né? E logo eu vi no meio da sala um vaso grande de flor branca, assim, pela visão do Espírito Santo. Eu vi aquele vaso branco, eu disse: meu Deus, o que é isso? Aí eu senti aquele cheiro de flor de velório. Aí Deus... E a esposa dele estava doente. A esposa dele estava bem doente. A esposa dele era pastora. Eu falei: será que a pastora vai falecer? Uma flor no meio da sala, flor de velório, cheiro de velório. E aí Deus falou: não, é ele. E aí eu falei, terminei a oração, disse: irmão, você sabe que eu falo o que Deus mostra, né? Disse: claro, pastor. Disse: está preparado? E aí ele disse: estou preparado, pastor, pode falar? Eu disse: faz tudo o que você tem que fazer. Em 3 meses, passeia com a tua esposa, viaja, vai nos lugares onde você nunca ia, coma o que você tem que comer, porque daqui 3 meses Deus vai te recolher. Eu me lembro disso. Faz quanto isso, amor? Faz uns 5 anos? 5 anos. Inclusive nós tínhamos um obreiro genro dele, que congregava com nós, hoje não está mais entre nós. E aí todo mundo se assustou, porque esperava que era a senhora doente, a pastora que estava doente. Mas Deus falou a ele. Aí todo mundo olhou: você está falando sério, pastor? Eu estou falando sério. Deus vai recolher o seu pai. Falei para a filha dele. Ela disse: mas será que Deus não pode estar enganado, pastor? Meu pai é forte, ele só está com uma coceira na cabeça. Eu disse: 3 meses, levou 75 dias, e Deus recolheu o homem. Por que eu estou falando isso, irmãos? Por que eu usei esse? Porque quando Deus fala que vai recolher alguém, e você falar para a pessoa, você precisa ter pulso firme, irmão, que não é para qualquer um. Porque quando o profeta Isaías chega para um rei, irmão, e diz: coloca a tua casa em ordem, porque você vai morrer.
E não era o pastor Marcos que estava entregando uma profecia, era o profeta Isaías. Isaías sai, e a Bíblia diz que Isaías estava indo, e naquela hora o rei vira para a parede em forma de humilhação, porque o judeu ele tem muito isso. Ele vira para a parede em forma de humilhação e diz: ah, Senhor, se porventura te lembrares que andei nos seus retos caminhos, se porventura te lembrares o que eu fiz para a tua obra. Era como se ele falasse, irmãos: Senhor, hoje eu posso não estar 100% certo, mas eu já andei certo, Senhor. Senhor, se porventura se lembrar e tiver misericórdia de mim. Pequena oração, mas sincera. Ele diz: hoje eu posso não estar 100% certo, mas eu já fiz o que era certo um dia. E hoje, por causa do cansaço, talvez a fraqueza espiritual, mas eu sei que eu não estou certo com o Senhor. A Bíblia diz que o profeta está no pátio ainda do palácio, ele nem saiu para fora do pátio. Deus grita lá do céu dizendo: Isaías, volta lá, porque eu mudei de ideia. Fala para ele, fala para o rei que pode descansar, pode ficar tranquilo, que eu não vou mais recolher ele. Eu vou dar 15 anos a mais de vida para ele. Creio eu que o profeta diz: mas Senhor, acabei de profetizar, e agora o Senhor manda eu voltar? Só que quando Deus manda, está mandado. A Bíblia diz que ele volta e ele profetiza, diz: ó, Deus fala que não precisa se preocupar, Deus ouviu a tua oração, e mais 15 anos ele vai acrescentar na tua vida. O que eu quero falar para você nessa noite, irmãos, com tudo isso, é que às vezes nós não estamos 100% com Deus. Já parou para pensar que hoje talvez poucos de nós estão certinho com Deus? E eu me incluo nisso, irmãos. Tem época que eu jejuo pouco, tem época que eu oro pouco, tem época que eu leio a Bíblia pouco. Não vamos ser hipócritas, irmãos. Às vezes nós batemos no peito e falamos: não, mas eu oro muito, mas eu jejuo muito. Imagina, irmão, tem época que a gente mal ora para dormir. Vamos falar a verdade. Oramos para comer, para dormir, e às vezes uma oração cedo e uma oração à tarde bem meia boca. Só que aí nós precisamos se lembrar que nós já tivemos com a nossa fé alicerçada, e teve épocas que nós orávamos 5 vezes por dia, tem épocas que nós líamos a Bíblia várias vezes por dia, tem época que a nossa vida, a nossa fé estava lá em cima, e é disso que eu quero falar hoje para você. Deus não se esqueceu dos momentos bons que você teve ao lado dele. Deus não esqueceu das orações que você fez lá no passado, e essas orações elas surgem como crédito na mão do Senhor. Cedo ou tarde você pode precisar desses créditos, e Deus faz questão que você conte com esses créditos. Você não precisa viver em prol desses créditos. Você não precisa dizer: não, eu vou ficar tranquilo agora porque um dia eu já orei bastante, um dia eu já li a Bíblia bastante, um dia eu já jejuei bastante, um dia eu já fiz muito para a obra de Deus. Não, eu não quero isso, eu não estou dizendo isso. O que eu estou falando é que se você está fraco nesse momento, e você perceber que você precisa da mão do Senhor para te ajudar hoje, faz valer os créditos do passado diante de Deus. Hoje é dia de você abrir a tua boca e dizer: ó Senhor, se porventura te lembrares que eu andei nos teus retos caminhos, se porventura te lembrares que eu orei vários dias na madrugada, se porventura te lembrares que eu já fiz muito na tua obra, que eu já fiz coisas que nem eu mesmo imagino que antes eu fazia, hoje eu não consigo fazer. O que a Bíblia diz? A minha esposa leu aqui, Eclesiastes: há tempo para todas as coisas. O mesmo livro de Eclesiastes vai dizer: ó jovem, lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade, antes que venham os dias maus, a qual neles não tenha mais contentamento. O que ele está dizendo? Jovem, aproveita hoje que você tem força. Aproveita hoje e faz a obra do Senhor, porque chegará um dia que você não vai ter mais contentamento. A velhice veio, irmãos. Irmãos, quando eu comecei meu ministério, e olha que hoje eu só tenho 40 anos, já estou aumentando, né? Mas quando eu comecei o meu ministério, irmão, eu jejuava a semana inteira até 5 horas da tarde. Semana inteira.
E era um jejum, não era igual o jejum de hoje, né? Que a gente faz aquele jejum lascado. Não, eu comia 5 horas da tarde, porque eu sabia que o meu corpo ia perecer, mas o meu espírito estava firme. Eu fiz o jejum de Esther, a primeira vez que eu fiz o jejum de Esther, que eu fiquei 3 dias, a minha esposa estava toda preocupada e ela não fazia. Ela pegava marmitex e levava para casa, ela não queria fazer comida para mim não sentir o cheiro. Dizia, pô, fica tranquilo, se quiser nós vamos ter uma churrascaria, porque o espírito está pronto. A segunda vez que eu fui fazer, meu Deus, né? Foi pela misericórdia. Ou seja, tem épocas que no começo a nossa vida espiritual, ela está embalada de um jeito que você faz as coisas para Deus de uma maneira muito fácil, mas chega uma hora que o tempo vai pesando, a idade vai pesando, as coisas vai dificultando. Fale para uma pessoa de 60 e poucos anos, para ela jejuar, para ver como o jejum se torna difícil, porque o corpo vai pesando, a idade vai pesando. E o que eu quero dizer para você hoje, adquira crédito se você ainda não adquiriu com Deus. Mas os que já adquiriram o crédito, faça valer no momento da tua necessidade. Por que eu estou dando essa volta diante do crédito? Porque a Bíblia vai dizer que Josafá também, ele derruba os bosques dos falsos deuses. Ele traz Israel para adoração. Quando ele assume o reinado, Josafá faz tudo que Deus está pedindo. Só que no passar do tempo, ele vai fracassando na sua boa vontade de trazer o povo para adoração. Ele vai decaindo. O povo agora já não acredita mais em profeta. O próprio Josafá já não acredita mais em profeta. O próprio rei já não acredita mais nas profecias. O próprio rei Josafá, que no começo ele consultava os profetas, dizendo, está se levantando uma guerra, nós vamos atacar, Deus vai dar o inimigo na nossa mão. Ele corria para os profetas. Agora ele já deixa de consultar os profetas, porque a fé dele vai baixando, e ele já agora não consegue acreditar naquilo que ele vivia. Irmãos, hoje eu estou pregando para pessoas que a tua fé não está do mesmo jeito que estava antes. Hoje eu estou pregando para pessoas que quando começou, tem alguns que falam o primeiro amor, né? Eu tenho um casalzinho aí, o casalzinho da porta lá, o irmão Maicon, Maicon e a irmã Nicole, é isso, né? Se você colocar eles em tudo que você colocar, eles estão indo. Primeiro amor. Converteram pouco tempo e eles estão envolvidos. Pastor, eles vêm na palestra sobre finanças, eles vêm eles vêm no curso, eles vêm em tudo que você chamar, eles estão juntos. Eles se envolvem, por quê? Porque eles estão com muita sede, eles estão com sede. E é bom, porque vai chegar um momento que a fé deles vai diminuir. Aí eles vão falar, Senhor, lembra-te que eu andei debaixo dos teus santos caminhos e fiz o que era reto aos teus olhos. A Bíblia diz que Josafá agora já não confia mais em profeta, e se o rei não confia, a nação também não confia, porque o rei é uma liderança. A Bíblia diz que Deus agora permite que os filhos dos amonitas e os filhos dos moabitas, Moabe era uma cidade amaldiçoada, filho descendente dos netos do homem da arca lá, Noé, um povo amaldiçoado. O povo de Moabe matava por achar bonito, por prazer. E Deus vai levantar esse povo agora, e eles vão se reunir, essas nações, e vão vir contra Israel. E a Bíblia diz que é uma multidão que era como se fosse a areia do mar. E eles vão agora se levantar para atacar Israel, e o rei está preocupado, dizendo, nós não temos contingente para ou contra-atacar, para se defender desse povo. O povo é muito, não se pode contar. Há relatos que só de soldados havia 185 mil soldados. Hoje na fazenda Rio Grande, se não me falha a memória, posso estar enganado, mas eu acho que são 200 mil eleitores que tem na fazenda Rio Grande. Então o que você conhece de fazenda Rio Grande, e olha que ali para o lado do Veneza, né? Santa Terezinha, para o lado do Gralha Azul, é muita gente que mora ali. Greenfield,
É muita gente que mora aqui. Então o que eu estou falando do que tem de morador na cidade fazendo na Rio Grande era de soldado dos inimigos para atacar Israel. Israel, um pequeno contingente, estavam em pequenos soldados. A Bíblia diz que eles não sabem o que fazer, até que Jeú, um profeta de Deus, vai e fala para Josafá dizendo: diz o Senhor. Olha o que vai dizer no 15. E disse, esse quem está falando é o profeta Jeú: dai ouvidos todo Judá e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz. Isso é uma profecia, irmão. Quando alguém se levanta dessa maneira e diz assim diz o Senhor, se agarre, porque se for bênção é bênção. Agora se for problema, tá decretado, porque quem está mandando falar é Deus. Assim diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas a peleja é de Deus. Irmão, é tudo que um rei queria ouvir. Até um rei ateu passava a acreditar em Deus agora. Quanto mais Josafá, que já serviu a Deus e só estava meio desviadão. Até quem não acreditava, com uma promessa dessa, dizendo: ó, fiquem tranquilos, essa peleja, vocês não vão ter que pelejar. Ele não está dizendo: ó, nessa peleja eu vou estar com vocês, que já seria de bom tamanho. Deus do teu lado, sai de perto. Agora a profecia não é essa. A profecia é dizendo: ó, vocês não vão ter que levantar a espada, vocês não vão ter que levantar o escudo, vocês não vão ter que lutar, porque essa peleja não é de vocês, essa peleja é do Deus que vocês servem. Essa peleja é do Deus que escolheu vocês. Eu quero abrir um parênteses aqui, para que você imagine quantas batalhas você já superou, porque Deus venceu essas batalhas por você. Só que talvez você nem percebeu até hoje. Você achou que você passou por esses problemas com as suas próprias forças. Sabe, irmão, tem muitas batalhas que nós vencemos, não porque nós somos bons, mas porque Deus está pelejando as nossas batalhas. Vamos enumerar aqui quantos problemas na economia nós já passamos. Quantos problemas. Eu não sei se você é dessa época, irmão, mas os jovens, os mais novos aí não vão saber. Mas lá na década de 90, final da década de 80, década de 90, a miséria que era, e nós não morrimos de fome, né? Ó, os problemas que nós passamos lá no passado, irmãos. Às vezes eu falo para minha esposa que um pouquinho do que eu vivi na minha infância, só um pouquinho. Eu me lembro que nós ia para a escola, e aí nós não tinha calçado, assim, era chinelinho de dedo, havaiana, com preguinho na ponta, e o calcanhar assim era gasto, fazia um V, né? De tanto usar, que ele usava aquele, fazia valer né? Os 1.000 cruzeiros que pagava, que era 1.000 cruzeiros, né? E aí a gente ia para a escola tremendo de frio, pisando na geada, por cima da grama, os dedos congelavam, caía o chinelo, porque daí não segurava o chinelo. A gente chegava na escola, a professora fazia um fogo na frente da escola para nós esquentar as mãos para poder escrever. Os dedos estavam duros, não pegava o lápis. Agora me diz uma coisa: como é que nós não morrimos? Como é que nós não morrimos daquela maneira? De tanto frio. Dormir. A mãe fazia era aquele paiol de chão batido. A minha mãe fazia um fogo no meio do paiol, e nós dormia tudo enroladinho um no outro em volta. Um se aquecia no outro, logo um rolava para cinza, né? Era como se fosse bicho, vamos falar bem a verdade. Quantos problemas nós passamos. Às vezes chegava da roça, o cachorro ia na frente, já pegava umas 2, 3 cobras na porta da casa do paiol, matava, pegava, chacoalhava, jogava, e a gente entrava, né? O Natanael,
Às vezes eu falo isso, o pessoal acha que isso é loucura da vida do pastor. Não, o pastor está inventando isso aí. Não, é tanta coisa que nós sobrevivíamos, irmão. Eu trabalhava arrancando feijão, baixado lá, o capim quando veio, você pegava no rabo de uma urutu, ou uma jararaca, jogava para o lado, às vezes matava, às vezes saía gritando, o pai vinha matar, e você continuava arrancando feijão. Aí eu começo a olhar, quantas pelejas que a gente ia. Não foi nós que vencemos, foi Deus que venceu por nós, irmão. Foram batalhas que nós passamos. Não morremos de fome, não morremos de peste, de doença. Eu me lembro de quando pegou aquela febre aftosa, pegou as vacas, que vinha a prefeitura e matava todas. Chegava, eu falava para minha esposa, e chegava assim, abria a porteira e matavam todos, se tinha uma. Eles matavam todas e jogavam na frente do proprietário, porque senão passava, contaminava. Depois veio a gripe do frango, depois a gripe do porco, e foi passando, e depois dengue, e depois nós pegávamos berne na cabeça, tudo, e nós fomos sobrevivendo. Aí vem dengue, aí vem Covid. Quantas pessoas partiram? E aí nós falamos, não, mas eu sobrevivi. Não foi você, filho, foi Deus. São pelejas que você não pelejou, Deus pelejou por você. É que você, às vezes, é orgulhoso demais, e aí você diz, nossa, eu sou um sobrevivente. Não, somos miseráveis. Quantos problemas, quantas dívidas, que nós falamos, poxa vida, agora eu me lasquei, Se empolga, e daí gasta, e aí Deus vai lá, e Deus dá um jeitinho aqui, um jeitinho ali, e quando vê, você superou. Batalhas, irmãos, que você está passando, que você acha que é o fim. Doença, enfermidade, dívida, conta, problema, situação, que você diz, não, agora é o fim, agora eu vou perecer. Aí do nada, parece que as coisas vão se encaixando, aí você às vezes dá o crédito para o amigo, você dá o crédito para alguém que te emprestou dinheiro, para alguém que te favoreceu, e você esquece que Deus sempre esteve vencendo as tuas batalhas, no oculto. Nessa batalha não tereis que pelejar, porque essa batalha é minha. Tem batalha que é tua, mas tem batalha que é de Deus. E aí o que eu faço? Como que eu sei se é minha ou se é de Deus? Simplesmente se posiciona. Deixa eu te explicar uma coisa. Aquela batalha lá que Davi venceu Golias, aquela batalha não era do rei Saul. Por quê? Porque quando o gigante ia, a Bíblia diz que todos os dias, por 39 dias ele ia lá, e ele afrontava o Deus de Israel. Ele não afrontava o rei, ele afrontava o Deus de Israel. Então quando ele afrontava o Deus de Israel, a batalha era de Deus. Bastava o rei Saul dizer, não, eu vou lutar, pode ficar tranquilo que eu vou lutar, porque ele afrontou o meu Deus. Só que a Bíblia diz que ele se acovardava. Aí vem um menino que está cuidando da ovelha no pasto, que veio para trazer queijo, pão, leite, vinho, e para levar recado da guerra. E aí ele vê o gigante afrontando, e diz, mas quem que é esse incircunciso? Para afrontar o exército do Deus vivo, o Deus de Israel. Quem ele pensa que é? Pode deixar que eu vou lutar. E aí ele vai, pega as pedrinhas, você conhece a história, e derruba o gigante. Por quê? Porque a batalha era de Deus. Eu me lembro que em 2014, 2015, eu estava muito empolgado, irmãos, Você começa no Evangelho, é oração, é jejum, é campanha na madrugada, é campanha de 40 dias, e você empolgado. E aí, tio da minha esposa convidou nós para ir pescar lambari lá no Morretes. E aí, se reunimos, pessoal, e aí saímos 5 horas da manhã, daqui para ir pescar lambari. Para trabalhar não levantava tão cedo, mas para pescar lambari levantamos 5 horas da manhã. E aí, se reunimos, e
foram em 3 caminhonetes. Se juntamos na caminhonete lá, eu estava com uma caminhonete, minha caminhonete era diesel. E aí eu falei para eles, eu disse, eu preciso passar a abastecer. E 5 horas os postos ainda estavam fechados. Hoje já tem posto que abre de madrugada, né? Eu disse, eu estou sem combustível. A caminhonete estava no conserto. E eles tiveram que esvaziar o tanque, para limpar o tanque. E foi colocado 5 litros, foi colocado um galãozinho de gasolina, o tanque estava vazio. Foi colocado no tanque. Eu disse, eu só estou com esses 5 litros que eu peguei ontem na mecânica perto de casa, e vim para casa, eu preciso abastecer, para nós descer para Morretes. Eles falaram, eu disse, vamos passar num posto? Ele disse, não, tem posto no caminho. Eu disse, beleza. E aí, tudo mecânico, né? Só eu que não era mecânico, eles com 2 caminhonetes na frente, eu com a minha caminhonete, estava o tio da minha esposa e mais um. O tio da minha esposa é o Divanir, sogro do Tuxê, pai da Adriele. A Adriele era nossa cooperadora até pouco tempo aqui na igreja. De vez em quando ele vem aqui na igreja, hoje não veio. E aí se mandemos para Morretes. Só que quando passamos o posto ali, eu disse, pessoal, eu preciso abastecer. Disse, não, pode ir, tranquilo, que tem um posto lá para frente. Só que quando nós começamos a descer a serra aqui, que eu sabia que tinha um posto lá embaixo, eles pegaram e entraram na estrada de chão. E aí eu parei o carro, disse, eu estou sem combustível, já estava lá embaixo, o ponteiro do diesel. E aí eles falaram, não, pode ir tranquilo que a hora que faltar, nós tiramos da nossa caminhonete e passamos para a tua. Eu falei, os caras são todos mecânicos, devem saber o que estão fazendo, né? Peguemos e fomos. 227 quilômetros, que não é na cidade de Morretes, é lá para frente de Guaraqueçaba, só que tudo por estrada de chão, não foram por estrada pela BR. Chegamos lá, já para chegar, já Deus levou a demais do milagre, porque, né, eu já fui orando, porque eu sabia que se faltasse entrar na bomba, depois dar um trabalho para puxar. E aí pegamos e fomos. Chegamos lá, eu disse, graças a Deus chegamos. Fomos pescar, e eu, o único crente no meio deles, eu empolgado, eu já quis ganhar eles na viagem, né? Fui falando de Jesus, fui pregando, e fui falando que Deus faz milagre, que Deus faz isso, e que Deus faz aquilo. E a minha vida era só falar de Jesus. Eu era aquele crente chato mesmo. Acho que por isso que eles fizeram aquilo comigo, porque o crente chato era eu. Chegamos lá, fomos pescar, pescando, não pegava quase nada, né? E aí assaram uma carne, e aí eu percebi que a hora que eu ia pegar, gostava de tomar Guaraná, hoje eu só tomo Coca, né? Mas gostava de tomar Guaraná, eu ia pegar o Guaraná, eu percebi que estava um cheiro diferente, eles iam colocar uma cerveja no meu Guaraná. E aí eu comecei a perceber que eles estavam querendo, de alguma maneira, né, queimar minha comunhão com Deus. Aí eu andava escondendo o meu copo, porque eles iam lá e colocavam no meu copo de Guaraná, colocavam uma cerveja. Fato é que fiquei o dia inteiro pescando, 5 horas da tarde, nós estávamos saindo para vir embora. E quando fomos sair para vir embora, se reunimos, montamos todas as coisas, colocamos no carro. Eu peguei uma garrafa PET, né, que estava lá de refrigerante, fui lá e disse, vamos lá tirar a diesel da tua caminhonete. Falei para o mecânico, porque você falou que não era para abastecer, porque você ia tirar a tua caminhonete. Ele olhou para mim, ele disse, você não falou de Deus o dia inteiro para nós? Você não ficou com essa folia que Deus faz, que Deus faz, né? Aquele papo de bêbado, vamos falar bem a verdade? Você não falou? Eu disse, falei, e continuo falando que Deus faz. Ele disse, pois se Deus faz mesmo, Ele que te leve. Eu não vou te emprestar disso. Você, quando chegou aqui, não falou que foi Deus que já te trouxe? Porque já, se fosse pelos 5 litros, tinha faltado lá. Eu disse, foi Deus que me trouxe. Ele disse, pois o mesmo Deus que te trouxe, então que te leve. Eu disse, mas você não desafiou eu. Você desafiou o Deus que eu sirvo. Eu estava com a garrafa PET, eu bati o joelho no chão e falei, disse, se Deus me levar daqui até Curitiba, você vai se converter. Ele disse, mas me converto hoje. Eu disse, todo mundo aqui, já reuniu os irmãos, todo mundo aqui. Eles falaram, eu não vou me converter, mas eu vou visitar essa igreja. Um falou, outro falou, eu bati o joelho no chão e disse, Senhor, eles não desafiaram eu, eles desafiaram o Senhor. Não é mais a minha batalha, essa batalha é tua. Eu falei, eu vou funcionar a minha caminhonete e o Senhor vai me levar até na casa, 220 quilômetros. E chegando lá,
a hora que chegar pode acabar o dízimo, mas o Senhor vai me levar daqui lá, sem dízimo nenhum. Fiz a oração, levantei, eles falaram, não, estamos brincando, pode voltar aqui. Eu disse, não, eu não brinco. Se você está brincando, o problema é teu. Eu já fiz a minha oração não volta atrás. Não, volta aqui, vamos tirar o dízimo. Eu disse, não, agora eu que não quero. Você não desafiou eu, você desafiou o meu Deus. Entramos na caminhonete, falei para o tio da minha esposa, que a fé dele é meio assim, né? Se pula aí, vamos embora. Ele disse, não, nós vamos ficar sem dízimo. Eu disse, vocês podem ir na frente, pode ir tranquilo. Se encontramos lá em Curitiba. Montei na caminhonete, dei partida, fiz uma oração, falei, coloquei a mão no volante, Senhor, coloca as tuas mãos, coloca um anjo aqui, nem que leva essa caminhonete erguida, mas leva nós para Curitiba. Bati na partida, a caminhonete pegou, e eles se arrancaram na frente. Aí no começo eles ficavam esperando nós escondidos assim. Nós chegava, eu dava sinal de luz, pode ir que nós estamos indo. O tio da minha esposa, o Divanir, ele dizia, mas tem um lugar bonito aqui, eu queria tirar umas fotos e não deu para eu. Eu disse, quer tirar foto? Eu vou parar a caminhonete, que eu vou deixar ela funcionando, eu não vou desligar ela, você pode tirar foto? Tiraram foto, desceram, tiraram foto, fizeram o que quiseram, a caminhonete funcionando, ponteiro lá embaixo. Entramos na caminhonete, mais para frente, puxa vida, eu queria comprar banana, esqueci, né? Daqueles lá tem muita banana. Vamos comprar banana. O problema é esse, só não vou desligar a caminhonete. Cheguemos, ele disse, graças a Deus, ali tem um posto. Vamos chegar ali na cidade e morrer de se abastecer. Eu disse, negativo. A minha oração foi para que Deus levasse nós até Curitiba. E Deus vai levar nós até Curitiba. Passando São José, veio tem um rapaz atrás de carona. Daí na subida da serra, aí já dá um glória a Deus. Aí eles já glorificam, aí já entenderam que se Deus trouxe nós até na serra, ia trazer nós até. Aí chegamos em São José, aí ele disse, me deixa aqui que eu vou pegar o ônibus. Eu disse, onde você mora? Ele disse, moro lá no tal de IP, Guatupê, alguma coisa, lá em São José. Ele disse, só me passar o endereço que eu vou levar você lá. Ele disse, não, você vai sair da rota, você já está 100 dias. Não, fica tranquilo, só não vou desligar o carro. Chegamos lá, levei ele lá, passei, deixei o tio da minha esposa na casa, e cheguei e embiquei a caminhonete na frente do portão. O meu portão hoje é reto, mas antes era descidinho. Eu peguei, a hora que eu abri o portão, eu vi que tem uma tossida na caminhonete automática, eu ainda consegui puxar ela em neutro. Quando eu joguei em neutro, a caminhonete apagou e eu desci na garagem. Peguei, mandei uma foto para o rapaz e disse, o que você acha? Estou em casa. Não, a caminhonete, o ponteiro que não funcionava. Eu disse, você é mecânico? Faz favor, venha fazer uma vistoria aí. Ele disse, mas não é possível. Eu disse, é possível. Porque nessa batalha não é eu que estou pelejando. Eu dei toda essa volta para você entender, irmãos do Senhor, Igreja Santa de Deus, que tem pelejas que Deus faz questão de pelejar por você. Que tem batalhas que Deus faz questão de batalhar em teu favor. Aquilo que a tua mão não consegue alcançar, a mão do Senhor alcança. Aonde os teus olhos não conseguem chegar, os olhos do Senhor alcançam. Pelejas que você não consegue dar conta, fica tranquilo, porque nessa peleja, Deus manda falar hoje para a igreja, não tereis que pelejar, porque o Senhor pelejará por vós. Você pode aplaudir a Jesus nessa noite? Aleluia! Oh, glória a Deus! O que chama atenção, irmãos, nessa mensagem, eu já vou finalizar a mensagem. O que chama atenção não é que o profeta fala alguma coisa, o profeta simplesmente declara isso. A Bíblia diz que na mesma hora, o rei chama o povo, a Bíblia diz que ele encosta o rosto em terra e começa a orar. Fazia muito tempo que ele não orava. E ele chama a congregação para glorificar, para cantar. Olha que interessante, por isso que eu falo que o domingo profético você profetiza antes de receber. Olha o que o texto vai dizer, amanhã, isso Jeú está falando ao profeta, descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Passa lá, nessa batalha não tereis que pelejar, postai-vos. O que é postar? Fica em posição de guerra.
Porque tem gente que diz, o pastor falou que eu não preciso pelejar, então, ficar na rede, estender os pés para cima e deixa que chova. Não é assim, não. Quer dizer que essa conta Deus vai pagar para mim, eu não vou precisar trabalhar. Não é assim também. Você vai ter que se posicionar. A Bíblia diz que Deus falou que eles não precisavam atacar, eles não precisavam sacar a espada, nem levantar o escudo, mas era para ficar em posição. A falha nossa talvez seja justamente isso, não nos posicionar como Deus quer. Deus vai vencer minhas batalhas, então eu estou tranquilo. Mas a tua tranquilidade não pode ser excessiva. A tua tranquilidade tem que ser em forma de posicionamento. Eu vou estar posicionado que Deus luta. Eu vou estar pronto que Deus luta. A Bíblia diz, postai-vos, se posicionem, fiquem parados e vejam a salvação do Senhor para convosco. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis. O que é isso? Crer. Porque também não adianta eu ficar lá posicionado, mas ficar tremendo. Porque o meu medo aguça um inimigo contra mim. Você já viu que tem gente que tem medo do demônio? Eu tenho medo de assistir aqueles filmes de exorcista. O negócio que me dá um medo. Só que para expulsar demônio eu não tenho medo. Se me ligar de madrugada, hoje eu já sou mais tranquilo, né? Mas antes o meu prazer era entrar numa guerra contra demônio. Tinha um demônio para expulsar, chama o pastor Marcos, eu ia lá com prazer. Tirava às vezes meu filho da cama com febre, minha esposa, nós ia lá expulsar demônio. Agora, ver na televisão, não é para mim. Não é. Outra coisa, aqueles filmes de cobra, não sei para que serve. Cobra, aranha, mas não gosto, na verdade eu não gosto nem de filme. Mas tudo que está lá na televisão, porque você não tem o controle sobre aquilo. Se você expulsar, o que adianta expulsar? Porque está na televisão, é um filme, está gravado e vai acontecer exatamente como eles programaram. Agora no mundo físico, aqui no mundo espiritual, você tem um controle. O demônio vai ter que te obedecer, no nome de Jesus. A Bíblia diz que é para eles ficar posicionado e não temer. Não ter medo. Por quê? Porque o medo aguça Satanás. O inimigo gosta de quem tem um medo. Então se você tinha medo até hoje, a partir de hoje você não vai ter medo mais do inimigo. Por quê? Porque o medo causa dúvida. Você já andou no interior? Nós ia assistir televisão, né? Ia assistir o jogo do Brasil, ia assistir, tinha uma novela chamada Pantanal na época. Eu era pequeno. E daí não era todo mundo que tinha televisão, a gente ia na casa dos vizinhos assistir televisão. E aí você assistia televisão, você voltava embora e passava na frente do cemitério. Meu Deus do céu. O cabelo arrepiava. E parece que o teu medo fazia com que você visse coisas no escuro. Era tanto medo que você via, uma árvore balançando. Meu Deus, você achava que... Por quê? Porque o medo aguça o próprio inimigo contra você. Ele está dizendo, não temais nem vos assusteis. Amanhã sairei ao encontro, porque o Senhor será convosco. O que ele está falando? Ele está profetizando. Ele está dizendo, Deus está mandando falar que amanhã vocês saiam ao encontro. O inimigo vai vir pela ladeira de Ziz. Mostrou até o caminho onde o inimigo ia vir. Ele diz, vocês vão e se posicionem para a batalha. Portanto, não avancem. Deixa que Deus luta essa peleja. O texto vai dizer que quando ele profetiza isso, então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando ao Senhor. Olha o que o texto diz, passa outro. E levantaram-se os levitas. Qual que era a função do levita? Louvar, adorar, trazer a presença de Deus. E os filhos dos coatitas, que também eram cantores, e dos filhos dos coraitas, que também eram adoradores, cantores, para louvarem ao Senhor Deus de Israel com voz muito alta. Deixa eu fazer só uma pausa aqui e eu já finalizo a mensagem. Na Bíblia, o louvor é feito para atrair a presença de Deus e para comemorar uma vitória. Na Bíblia é isso.
na Bíblia é só para atrair a presença de Deus e comemorar uma vitória. Então, quando eles reúnem os levitas, os filhos dos coraitas, os filhos dos coatitas, enfim, todos eles, para adorar, eles estão falando: nós já vamos comemorar, porque nós sabemos que se Deus falou, a vitória é nossa. Essa é a nossa falha. Deus falou, mas será que vai dar certo? Deus falou que você vai vencer, mas será que eu vou vencer? Deus falou que eu vou passar por essa fase, mas será? A fase está tão difícil. Irmão, isso é dúvida. Mas quando eu declaro dizendo: se Deus falou, é porque eu vou vencer, pronto. Não tem que segure. A Bíblia diz que eles louvaram ao Senhor, eles fizeram como se fosse um culto de celebração, já contando com a vitória, dizendo: se Deus falou, vamos só se posicionar como Ele quer. E o que vai acontecer? Aquele que não acreditava nos profetas, a Bíblia diz que Josafá se levanta, olha só, e pela manhã cedo se levantaram, saíram ao deserto de Tecoa, e antes deles ir para a batalha, Josafá pôs-se em pé e disse: ouvi, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém, creiam no Senhor e estarão seguros, creiam nos seus profetas e prosperarei. Irmão, é bonito de ver quando essa voz sai de alguém que até dias atrás não acreditava. Até dias atrás nem ele acreditava nos profetas. Até dias atrás nem ele confiava. O que eu quero dizer para você, igreja, que se você não acreditava até hoje, daqui poucos dias é você que vai estar pregando para pessoas. Daqui a poucos dias pessoas chegarão até você e vão dizer: puxa, eu estou passando por uma situação difícil. Você vai dizer: acredite em Deus e acredite nos profetas que vai dar tudo certo. Acredite em Deus, acredite nos homens de Deus que você vai ver, vai dar tudo certo. Aquele que duvidava agora está pregando para toda a congregação. Eu gostaria que você se levantasse em pé agora. Nós vamos orar e nós vamos invocar o nome do Senhor. E essa peleja que nós iríamos enfrentar, lembra que eu falei que nós íamos orar? E toda a batalha que nós ia passar no decorrer até o final do ano, irmãos, até o final do ano. Nós estamos em junho. Junho. Falta 6 meses para acabar o ano, é isso, né? Falta 6 meses para acabar o ano. Toda a batalha que você iria enfrentar até dezembro, você venceu nesse culto, no nome de Jesus. Sabe por quê? Porque você resolveu se posicionar. E nós vamos fazer uma oração, depois nós vamos adorar Deus com toda a força da nossa alma. A oração é para trazer a presença de Deus para esse lugar, mas o louvor é para celebrar a nossa vitória, porque nós já vencemos no nome de Jesus.